E aí, pessoal, tudo tranquilo? Firme e forte no estudo? Vamos continuar, gente, vamos continuar, tá? Não pode parar, não. Começou a estudar para concurso, meu amigo, agora vai até o fim, né? Até passar, tá? E aí, eu tô aqui contigo, cara. Tô aqui para te dar essa força, tá certo? Sempre que possível, gente, ficou na dúvida, tá? Eu sempre falo, comenta aqui embaixo no vídeo, tá? O mais rápido possível eu vou tentar responder, tá? O que não vale é você continuar com essa dúvida aí, tá? Porque vai que é essa dúvida que cai no teu concurso, tá bom? Então, gente, agora a gente vai começar a falar do artigo 5º da Constituição, certo? Gente, é o maior artigo da Constituição. Não é só da Constituição, não. Eu não conheço outra lei que tenha um artigo tão grande, certo? Porque não é só o artigo 5º, tá? Não é só o caput do artigo 5º lá, né? Que a gente vai ter que saber, né? Todos são iguais perante a lei. Não, daria só o começo, gente. São 79 incisos. 79 incisos, tá? O último, na verdade, foi acrescentado recentemente, tá? Vai falar sobre proteção de dados. E além desses 79 incisos, a gente ainda tem mais 4 parágrafos, tá? Então, assim, e outra coisa, gente, são incisos com muita densidade normativa. Muito o que, professor? Densidade normativa, ou seja, são incisos que às vezes é uma linha muito pequenininha, né, fala muito pouca coisa, mas por trás daquilo ali tem muita coisa, tá? Então, como é que eu vou trabalhar esse artigo 5º com vocês, tá? Primeiramente, eu vou trabalhar todos os incisos, certo? Porque aqui a gente está falando de curso de videoaula, então você está em casa, né? Uma coisa é a gente falar isso na turma presencial, que a gente vai ter que pular alguns incisos que não caem tanto com o curso, mas aqui a gente vai trabalhar com todos os incisos, certo? Então eu vou falar do primeiro inciso até o inciso 79, certo? Só que alguns deles eu vou ter que me aprofundar, certo? Como é que eu vou trabalhar cada um deles? Tá? Eu vou falar como é que as bancas cobram a pegadinha quando cobram a literalidade do inciso, certo? Então, tem banca que vai perguntar o decoreba, né? Que é que você decore esse inciso. E aí eu vou perguntar, eu vou mostrar para vocês onde é que estão essas pegadinhas, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou ter que trazer alguns conceitos. Se a gente pega lá, por exemplo, falar que a casa é asilo inviolável, nela ninguém podendo entrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia mediante ordem judicial. Professor, beleza, né? Isso aí eu entendi. Mas o que é casa? Casa, gente, não é só onde a gente mora, não, tá? O conceito é mais amplo. O que é dia? Dia vai de que hora até que hora? Tá? Então, alguns conceitos eu vou ter que trazer para vocês, certo? Outro ponto. Muitos desses incisos que estão previstos no artigo 5º, né, muitos desses incisos, trazem princípios atrás deles, tá? Então, a gente vai falar sobre o princípio da legalidade, o princípio da isonomia, certo? O princípio da inviolabilidade do domicílio, o princípio da inafastabilidade de jurisdição, o princípio do devido processo legal. Tem um monte de princípios aqui, tá? Então, eu vou ter que falar, olha, o que é o princípio da legalidade, tá? O que é o princípio da isonomia. Eu vou ter que falar de cada um deles, tá? Alguns desses incisos eu vou trabalhar em grupo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, nós temos a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, a gente está previsto em pelo menos 3 incisos, né? A gente vai ver que, na verdade, se espalha em outros incisos, mas estão previstos em 3 principais. Então, eu não vou falar de um depois do outro, depois do outro, tá? Eu vou falar deles logo em grupo, tá? Vou falar. Então, por conta disso, às vezes eu vou pular inciso, certo? Então, às vezes eu não vou seguir a sequência bonitinha. Às vezes eu vou precisar puxar o inciso porque ele está dentro de um grupo, certo? Mas aí não te preocupa não, porque, professor, se eu pulei, mas lá na frente eu vou falar sobre esse, tá? Não te preocupa não. Ou então eu já falei dele, tá? Então, tá tudo bonitinho, estão todos os incisos aqui, tá? Então, não se preocupem quanto a isso, tá certo? Após falar, vou falar dos 79 incisos, mas eu não vou falar de todos. Eu vou deixar um grupo deles, tá? Que são os remédios constitucionais, para falar depois. Então, eu vou falar primeiro dos direitos, depois eu vou falar dos remédios. Pessoal, qual é a diferença de direito para remédio? Direito é o direito que você tem. Você tem direito à locomoção. E se esse direito à locomoção começar a ser restringido, aí tem um remédio para isso. Tá? Então, para uma doença, tem um remédio. Tá bom? Então, a gente tem os remédios constitucionais. Esse eu vou falar à parte. Tá? Eu vou falar depois. Vou deixar esses incisos para falar depois. Porque eu preciso primeiro tratar os direitos para depois tratar os remédios, caso haja o ferimento desses direitos. Tá certo?
Então, eu vou trabalhar assim, vou trazer algumas jurisprudências mais importantes, tá? Porque é questão de concurso, né? Esse curso aqui não é voltado para concurso de área jurídica, né? De promotor, de juiz, não é esse o curso, tá certo? Mas para a área de tribunais, para a área de carreiras policiais, tá? Para áreas, até áreas fiscais, é esse curso aqui que eu estou dando para vocês. Então eu vou falar de jurisprudência voltado para isso, tá bom? Vai fazer concurso aí de técnico analista do TRT, né? Vai fazer do TRE, do INSS, tá? Esse aqui é o curso para vocês, tá? De guarda municipal, de polícia civil, polícia militar, tá? De técnico da Receita Federal, até analista da Receita Federal. Esse aqui é o curso que eu estou gravando para vocês. Então, a jurisprudência vai ser voltada para esses concursos, certo? E aí, gente, sempre que possível, né, diferente do que eu trabalhei em outros temas, eu vou enxertar questões assim que eu for dando o assunto. Então, eu não vou deixar as questões para o final. Vou botar as questões já enxertando dentro do assunto, porque a gente já trabalha logo aquilo. Beleza? Tá? Então, te arruma na cadeira aí, acerca que provavelmente você está todo torto, tá? Te arruma aí, que agora, amigo, são 79 incisos, né? O caminho é muito longo e a gente vai ter que trabalhar isso detalhadamente, porque esse artigo cai com frequência em concurso. Se está previsto no seu edital direitos fundamentais, é certeza, pelo menos uma questão vir na prova, tá? Dada a importância desses direitos. Beleza? Então, gente, a gente vai começar, tá? Falando do caput, do artigo 5º. O caput do artigo 5º, gente, vai falar dos direitos que estão previstos em todos os seus incisos de forma geral, certo? Esse artigo 5º, o caput, ele traz os direitos de primeira dimensão. Né? Quando eu falei lá em teoria geral dos direitos fundamentais, eu falei das dimensões, primeira, segunda, terceira, pois é. Aqui a gente tem direito de primeira dimensão. O que são os direitos de primeira dimensão, gente? São direitos negativos. São aqueles direitos que impedem a atuação do Estado. Então, quando eu falo assim, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, propriedade e segurança, nos termos seguintes. A palavra mais importante desse artigo 5º, gente, é a inviolabilidade. Quer dizer que o Estado não vai violar o seu direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança e à igualdade. Então, o Estado não vai violar. Então, a palavra mais importante desse artigo 5º é a inviolabilidade desses direitos. Tá? Então, muito cuidado com isso. Outro ponto extremamente importante. Percebeu bem aí, tá? Calma, daqui a pouco eu vou trazer o slide cheio aqui, tá? Perceba bem aí, tá falando assim, ó, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Pessoal, então, peraí. Quando um estrangeiro vem passear aqui no Brasil, ele não tem direito à vida, ele não tem direito à liberdade, tá? Ele não vai ter esses direitos aqui, então, por exemplo, se prenderem ele, não pode entrar com habeas corpus. É absurdo, né? Pois é, justamente esse absurdo que o STF fala. Tá? Apesar de estar previsto aí que seriam só os residentes, os estrangeiros residentes no país, não. Engloba ainda aquele que esteja de passagem aqui. Inclusive aquele que esteja irregular. Tá? Então, por exemplo, um estrangeiro entrou aqui no país sem visto, sem passaporte, sem nada, ele tem direito sim a esses direitos aqui. Óbvio que nem todos. Cuidado, tá? Nem todos. Nem todos esses direitos aqui são extensíveis aos estrangeiros. Tá bom? Beleza? E aí, gente, eu vou ter que trabalhar cada um desses direitos aqui, tá? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá bom? Mas vamos lá para o slide, que eu vou fazer essas duas anotações que eu já falei. Eu vou passar para o slide para vocês, tá? Vamos lá. Então, gente, como eu falei, né? A palavra mais importante daqui é essa, ó. Inviolabilidade. Quer dizer que o Estado não pode violar o seu direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tá certo? Essa aqui é a principal palavra. Outra, gente, ó. Aqui, como eu falei, né? Os estrangeiros residentes no país. Não, gente. Eu vou botar assim, ó. É qualquer
pessoa que se encontre em território nacional, tá? Qualquer pessoa que se encontre em território nacional, eu vou colocar uma observação aqui, ó, mesmo que irregular, tá? Por exemplo, a gente teve aquela situação, está tendo, né, no Brasil, inclusive, até hoje a gente tem essa situação, dos venezuelanos que cruzam as fronteiras, né, sem qualquer passaporte, sem nada, simplesmente entram no Brasil. Aquela pessoa está irregular. Então, pelo fato de estar irregular, quer dizer o quê? Que não tem direito à vida? Quer dizer que entrou aqui, já pode ficar em cárcere privado? Tá? Não, tem todos os direitos sim, tá? Mas nem todos. Esse que é o cuidado. Tá bom? Como eu falei, gente, aqui vai trazer os direitos de primeira dimensão, que estão associados justamente à liberdade. Tá? É um freio à atuação do Estado. Tá bom? Por isso é que fala que não pode violar o direito à vida, liberdade, propriedade e segurança. Tá bom? Aqui também, mas eu vou ter que trabalhar em tópico separado. Vai falando assim, olha, todos, vou botar até que marcar texto, uma cor diferente. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso aqui, gente, trata do princípio da isonomia. Isso aqui, gente, é tanta coisa para eu falar disso aqui que eu vou precisar de pelo menos uns 3 slides, tá? Só para falar de princípio da isonomia, tá bom? Mas eu já estou falando que é daqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Esse princípio da igualdade, gente. Isonomia pode encontrar isso também, tá? Mesma coisa, tá bom? Igualdade. Beleza? Tá, olha para mim novamente. Certo, gente? Olha, isso aqui é o que a gente tem que falar do CAPT. Ainda tem mais coisa. Vou ter que falar de cada um desses direitos que estão previstos aqui, tá? Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, tá bom? Então, vamos falar de cada um deles aí, ó. Direito à vida. Direito à vida. Professor, quando você falou de teoria geral, você falou que nenhum direito é absoluto. Lembra que eu falei isso? Né? Uma das características é a relatividade. Nem o direito à vida, professor, nem o direito à vida é absoluto. Por quê? Vamos lá. Primeiro, aqui há uma proteção da vida tanto extrauterina quanto intrauterina. Então, protege-se o feto, porque ali é vida. Tá? Né, isso aí já é uma discussão para o direito civil, né? Para saber quando é que inicia a vida, tá? A gente tem várias, a gente tem, não, esse direito civil não é minha praia, tá? Mas a gente tem 4 teorias para falar para quando é que começa a vida, tá certo? Então é briga entre eles lá. O que a gente tem que saber aqui é que aqui há a proteção tanto da vida intrauterina quanto da vida extrauterina, tá? Intrauterina, o feto. Mas apesar disso, né, o STF já decidiu que garante-se a possibilidade do aborto do feto anencéfalo, que é aquele feto que não tem cérebro, tá? Como ali pode, se não tem cérebro, gente, não tem condições de ter vida. Se não tem cérebro, não tem condições de ter vida. Por conta disso, para evitar que haja risco na gravidez e risco no parto, admite-se o aborto do feto anencéfalo, tá bom? Para preservar a vida da mãe, tá? E além disso, gente, tem outras situações que se admite o aborto. Então, ou seja, o direito à vida não é absoluto, tá? Por exemplo, o caso de aborto decorrente de gravidez decorrente de estupro. Gravidez decorrente de estupro, garante-se que a pessoa, a mulher, ela possa abortar, tá? Isso aqui por condições, na verdade, está preservando a dignidade da pessoa humana da mãe.
Ou seja, a gente tem um choque entre dois princípios, direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, da mãe, esse aqui é da filho. Quando há o choque entre os dois, a Steph falou assim, olha, nesse caso, bem aí, vai prevalecer a dignidade da pessoa humana da mãe. Imagina, gente, vai, a criança nasce com a cara do estuprador. Que absurdo, vai ter que carregar isso pro resto da vida. Pois pronto, tá bom? Outra, a própria Constituição admite uma situação em que é possível a pena de morte. Ou seja, você vai ser fuzilado em caso de guerra declarada, em caso de guerra declarada. Em algumas situações você pode ser condenado à morte por fuzilamento, que está previsto lá no Código Penal Militar. Tá certo? Então, pronto, se você pode ser condenado à morte, então o direito à vida também é relativo. Outro, tá? Então, garante-se a proteção à vida intrauterina e extrauterina. Outro ponto. A vida aqui, gente, não é só o direito de viver, tá? Então, essa é a primeira acepção. O direito de viver, de estar vivo, de que o Estado não vai tirar a sua vida. Primeira acepção. Segunda acepção, direito de ter uma vida digna. Decorrência da dignidade da pessoa humana, não basta estar vivo. É estar vivo e ter uma vida digna. O que é o direito o que é uma vida digna, gente? É ter direito à moradia, à educação, à saúde, ao lazer, aos direitos sociais. Ter direito aos direitos sociais é direito a uma vida digna. Tá? E aí, quando eu for trabalhar, né, se cair no seu concurso essa parte, né, quando eu for falar dos direitos sociais no artigo 6º, eu vou falar isso, né? Eu vou ter que falar sobre o mínimo existencial. Esse mínimo existencial é justamente para garantir uma vida digna. Beleza? Tá? Então vamos anotar esses dois pontos aí, tá? Primeiro, protege a vida intra e extrauterina. Segundo, direito à vida engloba tanto o direito de estar vivo, de permanecer vivo, quanto o direito a uma vida digna. Tá bom? Vamos anotar. Eu falei, né? O direito à vida, primeiro ponto. Tá verde ainda. Primeiro ponto. Abrange tanto a vida extrauterina, que é você aí que está me assistindo, tá? E a intrauterina, ou seja, o feto. Mas aqui a gente vai ter que lembrar que admite-se o aborto de feto anencefalo e o decorrente de estupro, tá? Tem outras situações também que estão previstas no Código Penal, certo? Salvo engano, artigo 128, né? Não lembro muito bem. Que vai falar justamente outras situações, né? Que é o aborto humanitário, tá? Quando há risco para a mãe, admite-se também o aborto do feto, tá bom? E a extrauterina, né? É a nossa vida, tá bom? E aqui também, como eu falei, ó, abrange tanto o direito de estar vivo e o direito de uma vida digna, tá certo? Então vai englobar todos esses dois aí. O próximo direito é o direito à liberdade. Olha para mim. Gente, direito à liberdade é justamente isso, né? É verdade, aqui está o cerne, né? O núcleo do direito dos direitos de primeira dimensão. É a liberdade frente ao Estado. Quer dizer que o Estado não vai interferir na sua autonomia. Tá? Por conta desse direito à liberdade, aqui vai englobar liberdade de locomoção, liberdade de expressão, tá? Então, todas essas liberdades, tá? Liberdade de associação, enfim, todas as liberdades que estão previstas no artigo 5º estão inseridas aqui. Então percebam que não é só, eu tenho direito à liberdade, eu posso ir para onde eu quiser. Não é só isso não, tá bom? É a liberdade de expressão, principalmente, hoje em dia está muito em voga isso, né? Liberdade de expressão, tá? Liberdade de reunião, liberdade de associação, tá? Então, essa liberdade de você poder agir, tá? Liberdade até
se a gente for ver lá na parte que fala dos direitos econômicos que estão previstos na Constituição, a gente vai ver que a liberdade é que até na hora de você ter a livre iniciativa, né, você poder montar o seu próprio negócio, há a liberdade também. Tá bom? Então, vamos anotar isso daí, tá? Isso aqui é mais simples, eu vou falar só isso mesmo, que é que daqui vai decorrer a liberdade, as demais liberdades. Então, aqui quando a gente fala no artigo 5º, direito à liberdade, é liberdade no sentido amplo, tá? Vamos anotar isso aí. Então, aqui, gente, é em sentido amplo, tá? Porque vai englobar a liberdade de expressão, liberdade de locomoção, tá? Liberdade, rapaz, tem tanto aqui, né? De religião, esqueci de falar, tá? Liberdade de associação, enfim, tá? A gente tem que saber que está falando em sentido amplo e engloba tudo isso daí, tá bom? Próximo. Direito à igualdade, olha para mim. Direito à igualdade, gente, eu vou ter que falar em tópico separado, porque é muita coisa, tá? É o princípio da isonomia. Como eu falei, gente, lá no artigo 5º, o caput já fala isso, né? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Pronto, aí está o direito à igualdade. Mas daqui, gente, tem muito mais coisa para falar, tá? Eu tenho que falar de igualdade material, igualdade formal, igualdade em sentido amplo, igualdade em sentido estrito, tá bom? Então, eu vou separar isso daqui para falar depois, tá? Continuando, nós temos o direito à segurança. Aqui, gente, o direito à segurança é a segurança jurídica. É frente ao Estado. Quer dizer que o Estado não vai interferir na minha segurança. Então, por exemplo, se você tem um direito, você já adquiriu esse direito, o Estado não vai tirar esse teu direito. É isso aqui, não é segurança pública, não. Segurança pública é prestação positiva. É segunda dimensão. O Estado tem que prover a sua segurança pública. Por isso que o termo segurança aparece novamente no artigo 6º. Se você olhar o artigo 6º da Constituição, está lá segurança de novo. Aquela segurança é a segurança pública, é a segurança que o Estado tem que prover, tem que te dar, segurança pública. Aqui não, é segurança jurídica. Anota aí, segurança jurídica. O que quer dizer isso? Que o Estado não vai interferir na sua segurança nas relações jurídicas. Então, por exemplo, se você um exemplo que eu sempre dou é, você tem um casal de cachorro, né? E aí esse casal deu cria. Aí você pega essa cria e vende. Só que aí depois vem uma lei e fala assim, olha, é proibido vender cachorro, você só pode doar a partir de agora. Aí, opa, mas eu já vendi, né? Já tem um ato jurídico perfeito. Então, essa nova lei que está vindo do Estado não pode interferir no seu ato jurídico que já é perfeito, já se acabou. Tá bom? É isso que a gente está falando aqui, segurança jurídica. Outro exemplo, você reuniu todos os requisitos para poder se aposentar. Né? Trabalhou a vida toda, contribuiu, aí já tem os requisitos de idade, tempo de contribuição, opa, vou me aposentar. Mas você fala assim, quer saber? Eu vou continuar trabalhando, vou trabalhar mais um pouquinho aqui, mas o direito à aposentadoria você já tem, você já adquiriu. Então, quando vem a reforma da Previdência, não pode tirar esse teu direito, porque você já adquiriu. Isso é que é segurança jurídica. Segurança frente ao Estado. Então veio o Estado fazer uma nova lei. Opa, aqui não, tá? Porque aqui eu já adquiri todos os requisitos para poder me aposentar. Tá? Direito adquirido, tá certo? Então vamos anotar isso daí. Então aqui, gente, trata da segurança jurídica, tá? O que quer dizer isso aqui, ó? O Estado não interferirá nos negócios privados. Óbvio, gente, que isso aqui, né, isso aqui a gente vai ver principalmente está relacionado ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, é a coisa julgada, certo? Está relacionado também, tá, aos princípios processuais.
tá? Então, olha pra mim. Gente, hoje eu tô meio, meio ruim, mas estamos aqui, né? Vamos na guerra junto. Princípios processuais, gente, a gente tem, por exemplo, o devido processo legal. A gente tem o contraditório e ampla defesa. O que quer dizer isso? São princípios que estão previstos na Constituição e nas leis que protegem a pessoa física frente à atuação do Estado. Porque quem processa, gente, o processo é o Estado. Tá? Então, para que o Estado, por exemplo, você é suspeito de cometer um crime, mas não foi você. Se não tiver o contraditório para a defesa, se não tiver essa proteção, a sua segurança jurídica ela vai ser rompida. O Estado ele vai te perseguir, vai te prender, assim, mas eu não me defendi. Então a defesa faz parte da segurança jurídica. Deu para entender? Tá? Então, é basicamente isso que tem que saber, né? E a gente vai ter que destrinchar isso daqui. A gente vai falar sobre o direito do preso, né? Permanecer em silêncio, enfim. Então, todos esses direitos relacionados a processo e à prisão estão relacionados à segurança. E o próximo é o direito à propriedade. Gente, direito à propriedade não é o direito de você ter terra, não, tá? Você, eu tenho um pedaço de terra, né? Eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, não é só isso, não, gente. É qualquer propriedade. Inclusive, aqui está abrangindo, inclusive, o direito de herança. O direito de herança também faz parte do direito de propriedade. Está garantido também os direitos autorais. Direito do autor também faz parte do direito à propriedade. Tá bom? Então, propriedade aqui em sentido amplo. Mas a Constituição já fala que essa propriedade a propriedade ela tem que exercer a sua função social, tá? A palavra fugiu, o verbo fugiu aqui, tá? Então, tanto a propriedade urbana quanto a propriedade rural, ela tem que exercer sua função social. Ela não pode estar lá no meio da cidade, né, uma fazenda, ela não pode estar no meio disso e não estar... Porque assim, nós somos um ser social, a nossa propriedade também. Então ela tem que fazer parte do coletivo, tá? Então, por exemplo, se você tem um terreno, né, na cidade, e esse teu terreno, ele não tem muro, não tem calçada, não está cumprindo a função social. Porque ali, com certeza, vai servir vai servir de residência para bandido, para marginal, tá certo? Né? Então você não tô nem aí pro meu terreno, né? O mato tá naquela altura, né? Não constrói uma calçada, não constrói um muro. Pronto, o fato de não construir calçada, você está interferindo na sociedade. Tem gente que até que empurra o muro mais para frente e deixa a calçada, né? Mal passa uma pessoa. Pronto, está descumprindo a função social. Vamos anotar isso aí. Então, gente, direito de propriedade aqui está em sentido amplo, tá? Vai abranger, por exemplo, o direito à propriedade em si, tá certo? Patrimônio. Né? Direitos, já fala isso aqui, direitos autorais. Vai garantir também a herança. Mas a Constituição, ela obriga que exerça a função social. Tá bom? Olha para mim. Beleza? Então, gente, ó, isso aqui eu tentei, né, trazer um aspecto geral, porque tudo que está aqui vai ser destrinchado nos incisos do artigo 5º. Tá bom? E aí, eu vou encerrar aqui, porque já está chegando a meia hora, né? Eu vou encerrar aqui. No próximo bloco, eu já vou começar falando sobre o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, tá? Outra coisa, gente, ó. Alguns incisos eu vou demorar mais, porque são incisos que têm muita densidade normativa, tem muita coisa para se falar. Outros, eu vou só passar o olho, tá bom? Outros quase não caem em concurso, alguns caem com muita frequência, outros quase não caem, então eu vou focar mais nesses que caem. Os outros, ó, você tem que saber, mas eu vou passar bem rápido, tá bom? Então, encerra aqui, até o próximo bloco.